liga aí no Facebook do Diário da Região, nessa sexta chuvosa, mais uma sexta chuvosa aí, essa semana toda chovendo. Eu sou João Pinheiro. Boa tarde, pessoal, eu sou a Lara Pessoa e hoje a gente está aqui com mais uma live sobre o Enem para ajudar aí os alunos que já fizeram a primeira prova na semana passada e agora vão fazer a segunda prova, que é de Ciências da Natureza e Suas Tecnologias. Então a gente trouxe aqui dois professores do cursinho Kelvin, o Juan, que é professor de matemática, e o Ricardo, que é professor de física, para dar umas dicas aí pro pessoal para se preparar para domingo. Boa tarde, gente. Boa tarde, Lara. Boa tarde, João. Boa tarde. Pessoal, como é que foi, primeiro, antes da gente entrar nas dicas, como foi a recepção, né, do pessoal depois do primeiro dia do Enem? Vocês acharam o pessoal um pouco calado, um pessoal confiante, achando que foi bem na prova? Como é que foi a recepção? Geralmente o Enem é a primeira grande prova que o aluno faz, né? Uhum. Então, como é uma prova que tem um peso muito grande, é uma prova longa, então ela é uma prova cansativa. Então, o aluno às vezes fica um pouco inseguro, né? Não sabe exatamente se foi bem ou mal, mas com relação ao resultado de redação, então dá um pouco de insegurança, mas o pessoal tá caminhando, tá confiante de que vai conseguir, sim. Bacana. Muita gente chegou para nós na segunda-feira, após o Enem, dizendo assim: nossa, professor, eu fui muito bem na prova, muitas coisas que eu sabia, outros um pouco desanimados, mas em geral eles gostaram da prova. Em geral eles gostaram das perguntas feitas, da abordagem, e o pessoal gostou muito da redação. Sim. Em geral eles foram muito bem, parece, né? Acho que foram muito bem preparados para a redação e falaram muito bem da prova de redação. Cansados sempre, porque, como o Ricardo falou, é uma prova bastante cansativa. Sim. Eu acho que dos vestibulares que nós temos é o mais cansativo e esse fato de ser em 2 dias foi muito bom. Sim, né? eu ia até comentar, esse novo método ajudou muito, né? Porque antes, sábado e domingo, o pessoal ia arrastado, né? Exatamente, eu acho que 2 dias seguidos, uma prova extensa, uma prova com textos longos como tanto na parte de humanas, quanto mesmo nas questões de exatas e biológicas, 2 dias seguidos é muito cansativo. Sim. Então, foi bom, vai ser bom esse intervalo aqui para eles, e eles estão confiantes em ir bem nesse segundo dia. E como foi a preparação que vocês fizeram lá no Kelvin com os alunos? Pode cada um falar sobre a sua respectiva disciplina, né? Como que vocês prepararam tanto a parte psicológica, porque o professor ajuda ali, né, nessa hora, tanto com a teoria? O trabalho que a gente desenvolve lá, ele é focado aí nesses principais vestibulares, né? Não só no Enem, como o FUVEST, Unicamp, na Unesp. Então a gente tenta, né, cobrir todas essas áreas. E é evidente, você também dá um enfoque, um peso aí no trabalho feito com relação ao Enem, né? Chamando sempre atenção para os assuntos que mais aparecem, dando, né, aquela direcionamento, olha, isso aqui costuma ser cobrado assim. E a ideia é sempre passar uma confiança para o aluno, né? De que, olha, você tem condições, você está preparado. Né? Você precisa manter a calma, porque na hora são muitas questões, o seu tempo é um tempo limitado. Então você não pode se perder ali de um erro que às vezes o aluno comete, é fazer como se fosse uma questão de honra, né? Olha, isso aqui é um assunto que eu estudei bastante, então essa questão vai ter que sair, né? Então ele fica ali muito tempo e gasta um tempo que ele poderia distribuir de maneira melhor numa única questão. Então, orientar ele para administrar esse detalhe do tempo, de que realmente algumas questões podem ser mais difíceis ou não, e que ele então tem que aprender a distribuir isso dentro da hora. Mas que a preparação é feita, então ele está em condições de enfrentar não só aquela prova, como qualquer outra do mesmo estilo, né? Bacana. Exato, eu acredito que a preparação ela começa lá no início, mesmo em fevereiro, março, quando a gente começa as aulas. E eu sempre falo isso para eles: olha, galera, no fim do ano vocês estarão talvez cansados, talvez desanimados, mas vamos manter o ritmo. Sim. E a hora que chega nessa época, a gente tenta levantar esse astral deles, claro, e com a revisão de assuntos que costumam cair mais no Enem, a revisão dos conceitos que a prova costuma cobrar mais.
E a motivação, que eu acho que é importante. Né? É aquela garantia de falar para o aluno assim, olha, você estudou, você sabe o que aprendeu até aqui. Então, vai lá e faz tua prova, dá teu melhor. É isso que você tem que fazer. Bacana. E para você aí que está acompanhando a live no Facebook, deixa aí o seu comentário. Se você tem alguma dúvida, aproveita que os professores estão aqui. Comenta como que você foi no primeiro dia, o que você achou do tema da redação, o que você achou do que caiu na prova do Enem. E ó, já só para registrar aqui, a Tatiana mandando um oi, Tatiana, a Rose aqui sempre presente, Nadir, a Cássia falando, vamos dar valor aos professores, muito bem, muito legal. O Vitor Stock que tá lá na redação, não, mentira, o Vitor Stock folgou hoje, olha que mordomia nessa sexta chuvosa. Que inveja, Vitor. Ele tá perguntando por que física e matemática sempre são os bicho-papão do Enem? A física e a matemática, elas têm uma proximidade aí. A matemática é a linguagem da natureza. Então, a física, ela tenta descrever a natureza através de leis, mas o dialeto, a língua que está escrita, essa lei está escrita, é a linguagem matemática. Então, às vezes, o aluno que tem uma dificuldade em matemática, ela acaba ecoando e virando uma dificuldade em física também. Então, isso é natural. O aluno que acha matemática difícil, em geral, costuma achar física difícil também. Sim. Mas não precisa ser um gênio para aprender o suficiente de física e de matemática para conseguir entrar numa boa universidade. Não precisa ter aquele dom natural. Se ele se dedicar, é lógico que vai exigir um esforço extra, adicional, se você tem algumas dificuldades. Mas é possível superar essas dificuldades, é possível vencer essas dificuldades, né? Envolve uma dedicação muito grande, mas ela é possível, não exige um dom especial. Então eu acho que é encarar de frente. Você quer uma boa universidade, você quer conseguir aquele seu curso, olha, então se empenhe que eu tenho certeza que você vai conseguir. Não precisa ser gênio. Prova disso, eu e o Juan, um de nós aqui, somos gênios e nós estamos aqui. Bacana. Como o Ricardinho falou, né? Até eu já entrei no curso de matemática, né? Até eu fiz matemática, então... em geral, os alunos têm alguns alunos que têm muita dificuldade ficam focando nisso. Né? A matemática é difícil, ou a física é complicada por causa da matemática. E isso acaba ficando impregnado na cabeça do aluno e ele não consegue desenvolver. Então uma das coisas que a gente costuma trabalhar bastante né, vamos quebrar essa barreira. Vamos quebrar esse medo, né, essa falta de confiança, e a gente está aqui para aprender. Então chega nesse fim de ano, os alunos entendem que o conteúdo foi dado, que eles absorveram esse conteúdo e tem tudo para ir bem na prova. Eu acho que a matemática ela acaba sendo esse bicho-papão do Enem, essa pedra no sapato do aluno, né, porque em geral a gente tem um histórico aí, né, nacional que os alunos não vão muito bem em matemática. Sim. Apesar de sermos campeões em Olimpíadas internacionais de matemática, inclusive, né, o ensino às vezes deixa a desejar na matemática, talvez por falta de preparo, de incentivo, né, até de políticas aí de incentivo para essa área de exatas. Uhum. Então, eu confesso que eu também pecava muito em física e matemática e química também. Agora vamos lá. O que mais cai no Enem, física e matemática? Você tem uma cobrança muito ampla, né? Mas mecânica em torno de 30% todos os anos, em torno de 30% em cima de mecânica. E por mecânica você entende uma parte de cinemática, descrição de movimento, as leis de Newton, a dinâmica, as leis de conservação, quantidade de movimento, conservação de energia, estática. Então a mecânica é muito ampla. Então em torno de 30% é mecânica. Em torno aí também, próximo a 30%, um pouco menos, a parte de eletricidade.
circuitos elétricos, nesse intuito de tentar se aproximar do cotidiano do aluno. Então, aparecem muitos circuitos, uma montagem, uma instalação simples de casa, uma instalação de uma torneira elétrica, quer dizer, uma tentativa de tentar se aproximar aí de uma situação mais cotidiana. Ondulatória, fenômenos ondulatórios, aparece aí na casa dos seus entre 10% e 15% em torno disso aí, é ondulatória. E nessa ondulatória, fenômenos ondulatórios, isso é muito amplo. Em geral, o pessoal explora muito uma interpretação de gráfico. Então, esse é um assunto, é um tópico também que dá um pouco de dificuldade. Porque às vezes você é apresentado uma situação nova e as informações você tem que extrair de um gráfico, tá certo? Então, isso às vezes, na hora, com aquele tempo apertado, você precisa ter uma certa tranquilidade para poder ler o texto, buscar naquele gráfico onde está a informação que você precisa para identificar o que você tem que fazer. Então essa parte de ler ondulatória, gráficos, é um negócio que aparece também em torno aí de uns 15%. E ótica, alguma coisinha. E tem ano que aparece, tem ano que não aparece, magnetismo. Magnetismo, quando aparece, costuma ser uma questão assim, envolvendo uma parte delicada do magnetismo, que é a parte de lei de indução, que é uma parte um pouco que o aluno realmente tem bastante dificuldade. Então, eu diria que, se fosse para falar assim, ó, vou queimar meu palpite aqui, eu diria que mais ou menos 30% mecânica e eletricidade, em geral, assim, circuitos, essa parte. Bacana. Na matemática nós temos sempre, toda a prova, né? A proporcionalidade, vão cair questões de proporcionalidade, a regra de 3, porcentagem, interpretação de problemas, onde você vai ter que montar uma equação para resolver um problema. Às vezes dá até para observar as alternativas e ir testando elas. A análise combinatória sempre aparece, então sempre nós temos problemas de contagem, de organização. O ano passado a questão do caminhão cegonha e dos carrinhos deu bastante trabalho para alguns alunos. Né? Probabilidade, você pode esperar pelo menos umas 2 questões de probabilidade. E análise de gráficos, análise de tabelas, e aí entra a estatística também. Pode esperar uma questão de estatística envolvendo média, mediana, moda, ou até mais que uma questão envolvendo esse conceito. Na geometria, com certeza, caem muitas questões para cálculo de área, para cálculo de volume, usando também, né, a ideia de densidade demográfica, fazendo aí uma brincadeira junto com a geografia, também costuma cair bastante. Caem questões de sequências. Às vezes aparece alguma questão de geometria analítica. E o Enem e função. Função sempre tem alguma questão também. A função afim, a função quadrática, a exponencial, o logaritmo. Sim. Então são questões que sempre aparecem no Enem. Pode cair alguma coisa de trigonometria, triângulo, retângulo. O Enem sempre costuma cobrar. O que cai em geral a gente geralmente acerta, né? O problema é aquela surpresa que pode aparecer. Sim. Bom, então a gente já falou aqui, né, que o Enem é uma prova bem extensa, os alunos saem cansados, mas mesmo assim quem está ali fazendo a prova acaba querendo mais tempo, né? Eu lembro que quando eu fiz, parecia que as horas passaram assim, voando. Sim. Falei, meu Deus, não vou conseguir de jeito nenhum. Então, como que os alunos podem fazer para conciliar esse tempo? Se eles têm dificuldade em alguma, é melhor passar e depois tentar voltar? O que vocês acham que é mais fácil para eles conseguirem terminar a prova e fazer uma boa prova aí nesse tempo que eles têm? Na minha opinião, eu acho que o aluno, como ele tem um tempo finito para fazer essa prova, ele sabe o tempo. Eu acho que ele não pode, por exemplo, como eu falei anteriormente, ficar muito tempo numa questão. É evidente que não dá para você fazer uma continha, dividir o tempo pelo número de questões e falar, vou ficar 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos em cada. Não é assim, né? Lógico, tem questões que são mais rápidas, questões mais que você precisa fazer mais cálculos. Mas eu penso que se ele percebe que ele entrou numa questão, que
Ele começou a desenvolver, ela não está saindo. Ele achou que resolveu, não tem a resposta. Ele olha de novo, não percebeu, eu acho que é hora de pular a questão. Ir para uma próxima, porque senão às vezes ele não consegue ler às vezes a próxima questão, que a resposta é óbvia, que todo mundo vai acertar aquela questão e ele vai ficar para trás nela. Então, às vezes você passa para a próxima, e isso também serve porque você vai trocar eventualmente de matéria. E trocando de matéria, isso vai te dar condições, às vezes, de a cabeça dar uma mudada, você voltar a hora que, uma segunda oportunidade, uma segunda leitura, você enxergar um detalhe que você não estava enxergando. Às vezes você não tinha percebido que o sujeito falou, olha, despreze a resistência do ar, ou considere a resistência do ar constante, e você naquela primeira leitura nem percebeu, né? Você leu atropelado ali. Então, às vezes, dar um tempo na questão é legal, é salutar, porque você volta e às vezes consegue enxergar aquilo que você não enxergou. Então, acho que é importante. Então, na minha opinião, pega a questão, não está saindo, pula, né? Aí você fala, e se eu pulo uma, pulo duas, pulo três, aí... Eu pulo as 90. Não vai chegar a tanto. Mas é melhor do que, eventualmente, você nem ter condições de ler uma questão. E no tempo que você tiver sobrando, você volta e vai... E se numa etapa final não conseguir mesmo, se você conseguir excluir algumas respostas, eu acho que já melhorou. De 5 você passar para 2, 3, você aumenta demais a sua probabilidade de acerto um eventual chute, né? Então eu acho que ok, acho que está valendo. Acho que o Ricardo falou tudo aí, que o mais importante, o que a gente pode complementar, acredito que seja o seguinte, eu sempre falo para os alunos, faça a prova toda, busque passar pela prova toda. Aquela questão que você tem mais dificuldade, que você, ao ler a questão, percebeu que não vai sair, que está difícil, pula, vai para a próxima. Porque existe a teoria de resposta ao item do Enem, né, que é bastante complexa para a gente poder falar sobre ela agora, mas, em geral, funciona mais ou menos assim. É feito o acerto da maioria dos alunos, e aquela questão que foi classificada pelo Enem como fácil, se um aluno erra aquela questão que foi fácil e acerta uma questão que foi difícil, ele acaba perdendo alguns pontos. Sim. Né? Quando que isso acontece em geral? Quando ele faz o chute, tanto na fácil quanto na difícil. Sim. Então, por isso é importante passar pela prova toda. E como o Ricardo falou também, quando você avalia as alternativas e já elimina aquelas respostas que você considera absurda, também te ajuda na teoria de resposta ao item. Isso é relevante também. Bem bacana. Ó, gente, aliás, olha eu já aqui. E também vamos ter química e biologia, né? Aqui a gente separou algumas coisas que vão cair, até com algumas matérias que a Lara fez com os outros professores do Kelvin. Eu separei aqui em química, estequiometria, termoquímica, eletroquímica, química orgânica e inorgânica e pH. Eu lembro que quando eu fiz lá em 2015, lá, né? Que pertinho. Eu achando que é o velho. Caiu muito, muito pH. pH eu lembro que caiu bastante. E de biologia eu separei genética, microbiologia, ecologia e botânica. Botânica eu lembro que a primeira questão de biologia era botânica. Isso eu nunca vou esquecer. Então, não vou falar foca só nessas, né? Mas essa, igual os professores que estão falando, é o geral, né? Que geral o pessoal acerta, é difícil acertar a surpresa. E como que o pessoal fica de olho na pegadinha? Que a gente sabe que o Enem é o rei, né, de fazer isso. O que vocês classificam como pegadinha? Dá pra perceber logo de cara que é uma pegadinha? Tem que ficar muito atento mesmo? Como que vocês classificam? É difícil, né, avaliar o que é uma pegadinha ou não, né? Se eventualmente, ano passado aconteceu isso, na questão de cinemática, se o aluno cometesse um erro de raciocínio ali, teria resposta, sabe? Então esse tipo de pegadinha, para ele é difícil perceber, porque se você resolve a questão e acha uma resposta, você não vai falar, opa, achei a resposta, mas será que essa resposta é a certa? Estava coerente. Nossa, você falava isso. Mano, eu cheguei muito fácil, não vai ser isso, não vai. Não, e além disso, né, você não pode criar essa teoria da conspiração sempre, né? Sim. Não pode ser fácil. Tem questões que realmente são fáceis, que é uma análise imediata, porque afinal de contas, se a prova é muito longa, tem que existir questões que você tem que ler praticamente, identificar a resposta, desde que você entenda o enunciado, o conteúdo, o que está sendo cobrado. Então, é uma questão fácil. Mas a ideia, acho que a grande dica é sempre ler com muita atenção, com calma a questão.
tá? Eventualmente, se é uma questão sem cálculos, por exemplo, uma questão conceitual, ler a questão com calma e olhar as alternativas. Talvez a hora que você olha as alternativas, você vê que a pergunta que está sendo feita, as respostas que estão sendo apresentadas, elas focam em um detalhe. Então, talvez aí surja a oportunidade de você ler de novo o texto, mas agora com uma visão mais crítica, né? Olha, ele chamou atenção para isso, ele me pergunta, ele afirma várias vezes, isso acontece. Oh, peraí, deixa eu voltar no texto e ver, então, se realmente esse é o ponto que eu observei inicialmente. Então, acho que esse cuidado, eu acho que é para escapar de pegadinha, talvez a calma, eu acho que é o fundamental, né? Tentar ler com calma. Sim. Hoje mesmo, resolvendo uma questão na revisão, chegamos a uma resposta e a questão não era do Enem. E não completava a pergunta, porque a pergunta era algo além. Falei, gente, se fosse uma questão do Enem, provavelmente essa resposta estaria lá. Sim. Porque uma coisa que o Enem costuma fazer muito é isso. Quais são os valores numéricos que aparecem durante a resolução? E coloca lá esses valores nas alternativas. Então é muito comum isso acontecer. Qual a dica que a gente dá para você não cair nesse tipo de pegadinha? Porque isso sim eu considero uma pegadinha. Qual a pergunta que o cara te faz? Então, na hora da leitura, quando você está lendo a questão, grifa a pergunta. O que ele quer saber? E, antes de responder, volta nessa pergunta e verifique se realmente é o que o cara está te perguntando que você encontrou. Se ele te pergunta algo sobre área, não adianta achar só o comprimento. Sim. Ó, pessoal aqui comentando também, a Mariana mencionou a Giovana para prestar atenção, o Vitor Barrio Noivo, acho que é aluno, ele tá falando aqui, Ricardinho, gritando aqui. E como que vocês tranquilizaram o pessoal, né? Vocês falaram assim, não, gente, calma, vocês têm potencial, ou então vocês deram mais exercício pro pessoal focar, vocês realmente focaram mais na parte de tranquilizar, pedindo calma, que eles têm potencial, como é que foi? Eu acho que nesse momento é muito mais importante a tranquilidade. As aulas estão acontecendo, eles estão tendo a revisão, estão vendo matéria, estão fazendo exercício. Dentro de cada assunto que você trabalha, você sempre enfatiza, né? Ó, isso aqui aparece mais, a chance de perguntar isso é muito baixa, isso aqui é o que costuma aparecer. Então a ideia, eu acho que é sempre passar essa ideia, essa confiança para o aluno. Porque, afinal de contas, o emocional, nesse momento, eu acho que conta mais do que, talvez, algumas horas de estudo a mais aqui nesse final. Tanto que eu acho que, nesse final, sábado aí para domingo, eu acho que ele devia descansar, né? Uma opinião pessoal, acho que ele devia descansar, porque não vai ser uma fórmula, uma frase que vai mudar o desempenho dele. Eu penso que é um todo. E uma pessoa mais tranquila, calma, eu acho que ela consegue extrair de um texto muito mais informações do que alguém que está ansioso e que às vezes não consegue nem enxergar que tem um dado ali que foi fornecido pela questão. Eu acho que é a tranquilidade. Então, nesse momento, eu acho que é muito mais de, olha, o que a gente fez é o suficiente para te colocar lá. Então, calma, explore o que você tem. O que você tem é o suficiente, com certeza. Bacana. Eu concordo plenamente com o que o Ricardo falou. E acredito assim, alguns alunos até dizem isso. Mas, Juan, se eu descansar, eu vou ficar preocupado com a prova. E aí eu falo o seguinte, o que vai te fazer bem? Vai te fazer bem fazer alguma revisão? Faça. Sim. Mas não precisa neurose nesse momento, não precisa ficar com essa ansiedade. A gente tranquiliza eles dizendo que ele pode descansar. Porque às vezes muito aluno quer ouvir isso. Tem um peso, que sabe que o corpo não consegue mais produzir, que a mente não está absorvendo mais, mas ele tem uma autocobrança muito grande. Então, ao você falar para ele, você pode descansar, você merece descanso no sábado, para estar pronto no domingo e fazer uma boa prova, é o que vai ajudar ele a fazer uma prova melhor. Outros alunos não conseguem entender isso, não conseguem ouvir isso e falam, eu preciso estudar, o que eu devo estudar? Então, se faz bem para o aluno estudar, se ele vai se sentir melhor com isso, estude. E aí fica a dica desses conteúdos que nós falamos agora há pouco. Bacana. Bom, e a Tânia, que também é professora lá do Kelvin, ela falar falou isso agora. parabéns, colegas. E aí ela fez 2 comentários falando para o pessoal respirar
e manter a calma. Isso ela falou bastante com a gente, ela teve Sim. aqui na live da semana passada. Ela deu bastante dica falando sobre isso, que agora é hora do pessoal dar uma acalmada para não atropelar também, né, muita coisa aí nessa reta final. E, infelizmente, eu sempre falo isso. Sempre. Você acaba falando isso, eu acabo falando eu sextou. Sempre. Você esqueceu hoje na abertura. Não, eu falo no final. O nosso tempo está acabando, então eu gostaria de agradecer ao Juan e ao Ricardo. Gostaria de parabenizar vocês e todos lá do Kelvin, que foi uma série incrível que a gente fez com todos eles no jornal. E domingo tem matéria com os dois, falando um pouquinho sobre as disciplinas deles que vão cair no Enem. Então eu gostaria de agradecer vocês. Obrigado, Lara. Obrigado, João. E boa prova aos estudantes nesse domingo. Obrigado, Lara. Obrigado, João, também. Boa sorte e você vai ver. Você vai atingir o seu objetivo, a gente tem certeza disso. Bom, como a Lara já falou, né, agradecer novamente aqui, muito obrigado pela presença. Lara também falou que tem uma série de matéria, então entra no nosso portal, pesquisa lá Enem, pesquisa o que você quiser, que a gente veio com força para dar esse conteúdo para vocês, né, e aqui a gente particularmente desejando uma boa sorte. Como eu disse na semana passada, fique em casa esse fim de semana, não cesta, não vai pra balada. E fica atento ao horário, hein, gente? A gente também fez uma matéria dando dica para você não se atrasar, para você ir bem, o que comer. Então, fica relaxado, uma boa prova, é o segundo dia do Enem, tá acabando, galera. Novembro, tá chegando as férias, verão. Então, fica tranquilo, um bom fim de semana e uma boa prova para você.